Então, nas nossas aulas de administração de setor, do terceiro setor, a gente já viu muito como as instituições elas vão atrás do financiamento, né? Quais são os métodos que elas podem usar. E a gente achou um pouco interessante ver como o financiador age nesse processo todo. Então, eu estou aqui com o Eduardo Nunes Lima, que é o gerente de sustentabilidade do Instituto HSBC. E, Eduardo, qual que com que você já estudou e trabalhou na área de sustentabilidade? A minha formação é em comunicação social e eu atuei no início da minha carreira toda, mais de 5 anos nessa área. Só que mais no final desse meu período aí como profissional de comunicação, eu comecei a me interessar e ter como clientes, lidar muito no dia a dia com várias ONGs. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o próprio movimento GAPA em Minas Gerais e várias outras instituições que se enquadram aí no terceiro setor. E meu interesse foi desenvolvendo para isso, né? E gradativamente eu fui mudando de área para poder adequar e realmente estar inicialmente na área de comunicação voltada ao terceiro setor, mas depois mais num perfil mais de gestão. E foi nessa época que eu fiz a minha especialização em avaliação e gestão de projetos sociais, né? O que me qualificou aí, né? Trouxe um pouco de teoria à prática que eu já estava exercendo. E mais recentemente eu fiz um mestrado na Suécia na área de sustentabilidade no sentido mais científico da questão, né? Bom, então, considerando aí a área de sustentabilidade, seja o investimento social, seja o relacionamento com o terceiro setor, eu posso dizer que eu tenho uma experiência de trabalho diário nisso aí de mais de 10 anos. Né? Legal. Aqui no Instituto, como é que funciona, como a gente é financiador, como nós escolhemos os financiados? Quais são os critérios? Bom, a gente tem uma combinação de critérios. Primeiro, por sermos uma instituição internacional, nós somos obrigados a seguir todas as diretivas, todos os encaminhamentos estratégicos que são passados pelo grupo. Né? Então, nós combinamos várias questões do grupo que dizem respeito principalmente na qualificação da instituição que vai executar um projeto apoiado por nós. Né? A gente sabe que é um setor muito sensível numa perspectiva de risco, porque pode existir envolvimento político, pode existir um potencial para que os recursos não sejam direcionados para aquela atividade fim que você está contando apoiar. Então é feita uma avaliação bastante rigorosa aí do tempo de existência de uma instituição apoiada, se os objetivos dela são condizentes com aquele objetivo do financiador, numa avaliação criteriosa de quem são os responsáveis, quem é o representante legal, há quanto tempo que existe aquela instituição, se ela tem executado trabalhos no que ela está propondo fazer. Né? Um outro ponto também que é muito importante para nós é a proximidade da nossa operação. Isso eu vejo muito forte em todos os financiadores. Né? Não adianta eu querer fazer diferença numa localidade que eu não tenho uma presença. Né? E um ponto que é importante também é a própria análise técnica do projeto. Existe essa avaliação do projeto em si, por vários critérios que vão desde a metodologia utilizada, se as atividades previstas estão de acordo com o objetivo que ele está propondo, ou seja, uma análise lógica mesmo, a estruturação do projeto em si. E aí, depois que o IHS libera a verba para o projeto selecionado, como funciona que funciona o acompanhamento desse projeto? Bom, a gente tem duas vertentes. Uma, né, até retomando o que eu falei da questão da importância da localização do projeto. Nós contamos aí com os colaboradores, com os funcionários da empresa, para estar acompanhando isso de perto. Né? Não tem como uma administração desse projeto centralizada acompanhar isso. Outro ponto que é fundamental é que existe um sistema de prestação de contas, né? Existe o fluxo de prestação de contas, tanto financeiro, aí no nível de
do recibo que foi pago para comprar o material escolar, né? Essa análise ela é feita, se tem alguma fragilidade, a organização é questionada em relação a isso, né? E tem também, claro, né, não adianta ter uma administração financeira perfeita, mas se a execução técnica, ou seja, se o projeto não está surtindo os resultados que ele se propôs. Então é feito também esse acompanhamento técnico, através desses relatórios, que são, via de regra, semestrais, em alguns casos anuais. Importante também ressaltar que a gente acredita muito na capacitação, principalmente das organizações de pequeno porte, né? Hoje nós temos em carteira várias organizações que estão numa fase ainda inicial de estruturação e que a gente contribui através de uma capacitação que foi pensada, dimensionada, focando na questão da gestão financeira especificamente, né? O Instituto tem algum prazo máximo de financiamento do projeto? Existe, cada modalidade de um tipo, existe uma migração, uma intenção nossa, na verdade, de desenvolver parcerias de mais longo prazo, né? Até o ano passado apoiávamos projetos por uma data um pouco mais determinada, ou seja, 2 anos, é um recorte básico, mas a nossa ideia realmente é de ampliar esses períodos, né? Então a tendência é uma migração para se qualificar mais os parceiros, né? As organizações apoiadas, se reduzir o número de instituições apoiadas e trabalhar com projetos de maior alcance, mais longa duração e mais resultado que a gente possa medir ao longo do tempo. Existe no país uma lei que a empresa pode deduzir parte do imposto para direcionar para projetos sem fins lucrativos. O HSBC trabalha com isso? O que nós lidamos aqui na área de sustentabilidade são os recursos que podem ser abatidos do imposto de renda, que vão a projetos que são apoiados, que são chancelados, na verdade, pelos conselhos municipais ou estaduais dos direitos da criança e adolescência. Né? Como é que ocorre? Nós aqui indicamos, pesquisamos os conselhos que estão realmente operando e que funcionam, que têm um histórico positivo de funcionamento, né? A partir disso, com base nesses conselhos, nós identificamos os projetos que estão aptos a receber recursos e, a partir disso, indicamos para as empresas do grupo quais seriam os projetos mais adequados de acordo com as nossas diretrizes, as nossas políticas, os nossos objetivos, né? Entendi. Para terminar, última questão. Existe algum número aproximado de projetos que o Instituto já apoiou ao longo de toda a trajetória? Creio que ao longo do tempo tenha se mantido aí ao longo dos anos, desde o ano de fundação do Instituto, que foi 2008, que ele realmente foi efetivado como Instituto, apesar de já haver apoios em outras modalidades. Eu consideraria em torno de 200 iniciativas, 150 a 200 iniciativas por ano. Eduardo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Tá bom. E pela sua ajuda. Ok. Desde 2007, o SESI oferece aqui no estado do Paraná uma oficina de elaboração de projetos e uma oficina de mobilização de recursos. Essas duas oficinas, né, essas capacitações, são oferecidas com o intuito de criar uma rede no estado do Paraná de pessoas habilitadas tanto na elaboração de projetos como na mobilização de recursos. Quando se trabalha com instituições, especialmente do terceiro setor, nos damos conta de que é mais difícil, ou para não dizer impossível, você mobilizar recursos ou captar recursos sem a elaboração de um projeto. Então, aqui a nossa visão é nesse sentido, né? Precisamos elaborar bons projetos para aumentar as nossas possibilidades de financiadores. Nesse sentido, então, nós incentivamos que as organizações estruturem internamente uma área de mobilização de recursos ou de captação de recursos.